Kalungi Vose, Ndukoyange Ame Chipolomwenho. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kimbo, o seu canal de aulas de língua Ubuntu. Bem, hoje eu trouxe uma matéria muito interessante. Sabias como é que se nomeiam os gêmeos na língua Ubuntu? Sabias que existe uma regra, um protocolo a ser seguido? Há um nome específico para o gêmeo que nasce primeiro, o que nasce em segundo, e também há um nome para quem vem depois do gêmeo, ou seja, aquele que nasce depois dos gêmeos, ok? E eu não vou estar a explicar esse assunto, quero partilhar convosco um áudio de uma entrevista que eu cedi à rádio, onde eu falava sobre este assunto. Me foi pedido que eu explicasse um pouquinho sobre a questão dos nomes na comunidade de Zovimbundo. E então eu fiz uma gravação deste mesmo programa em que eu participei. E então vou estar aqui a partilhar também convosco. A entrevista, na verdade, começa com alguns termos que são de origem, têm origem na língua Ubuntu, mas que acabaram popularizando-se na língua portuguesa. Sabias que existem algumas expressões que nós utilizamos com frequência em português, mas que tiveram a sua origem na língua Ubuntu? Então é isto o que você vai aprender neste vídeo. Como sempre, eu quero te fazer este grande pedido, que talvez seja algo pequeno para ti, mas que para mim é algo muito importante. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gosta desse trabalho que estamos a fazer, gosta da língua Ubuntu, quer que continuemos, nos ajude, nos apoie. E tem muitas formas de você fazer isso, tem muitas formas de você nos ajudar. Uma delas é exatamente fazer o que eu estou a te pedir agora. Se não é inscrito, inscreva-se. Deixe o teu like, deixe o teu comentário no final. Por que fazer isso é importante? O YouTube vai perceber que esse é um conteúdo importante, isso é algo importante e vai recomendar a outras pessoas. Faça isso se você realmente acha que a língua Ubuntu é algo importante para ti. Uma outra coisa que você pode fazer para nos ajudar é apoiando-nos de forma financeira. Como? Não precisa fazer doação, mas se você quiser, pode fazê-lo. Entretanto, você pode adquirir o nosso material, você pode comprar o nosso material. Sabias que o trabalho que nós fazemos, tanto de criação de conteúdo, como a própria edição ou até a produção de materiais didáticos, tudo envolve custos? Então, nós só vamos conseguir dar sequência nesse trabalho se você nos apoiar. Podes comprar o nosso material didático, o link está na descrição. E uma novidade que eu já partilhei no vídeo anterior. Se você não tem interesse em nenhum dos materiais de língua Ubuntu, podes ainda assim adquirir algo de nós. Nós estamos a comercializar também este pacote de atividades infantis. É, na verdade, um e-book que você pode imprimir as páginas que você desejar. No entanto, quando você receber o material, vai receber a grosso, né, todo o material em formato digital. E aí você vai imprimindo, né? E a vantagem é que você pode imprimir quantas vezes você desejar. E é uma forma do seu filho também, ou seu sobrinho, ou seu educando, aprender de forma divertida. Essas atividades ajudam a coordenação motora, ajudam a aprender o alfabeto, os números, de uma forma divertida, de um jeito que não acontece na escola. Então, se você não estiver interessado em nenhum dos nossos materiais de Ubuntu, você pode comprar esse material, o link também está aqui. Se ainda assim não podes comprar esse material, por favor, partilhe o link, recomende nosso material e dessa forma você estará nos ajudando. Vamos então ao conteúdo desta aula. Expressões que, apesar de terem popularizado na língua portuguesa, elas têm as suas origens na língua Ubuntu. Expressões que foram carregadas do Ubuntu para o português e se tornaram populares. Vou começar com a expressão tatiwa. Tatiwa é uma junção de ta, que é a forma abreviada do verbo estar, e tiwa, que é uma expressão do Ubuntu, é uma palavra do Ubuntu que significa bom, boa ou bem. Quando as pessoas dizem tatiwa, elas estão na verdade a dizer que está tudo bem, está tranquilo. E é uma expressão muito usada nas regiões onde o Ubuntu é muito falado, como Huambo, Benguela, Huila e Bié, mas também aqui em Luanda. Esta expressão, conforme já mencionei, vem do Ubuntu e vou mencionar aqui alguns exemplos em que é utilizada na língua Ubuntu. A mendicasitiwa,
Por exemplo, ame, diga-se chiwa, eu estou bem. Ame, diga-se chiwa. Aqui o chiwa foi traduzido como bem. Okulia oku kukasi chiwa, esta comida está boa. Então aqui vemos que ela foi traduzida como boa. Então é uma expressão muito usada, mas que tem as suas origens na língua Ubuntu. Uma segunda expressão que eu quero mencionar é kupupulula. Provavelmente essa expressão não seja conhecida nas cidades, ou tal como em Luanda, pois refere-se a uma atividade que é praticada no campo. E as pessoas lá no interior, especialmente no Lubango e em outras partes onde se fala Umbundo, elas enquadraram essa expressão no português. Kupupulula, vamos fazer kupupulula. Muitos dizem assim. Mas kupupulula, essa expressão vem do Umbundo, que significa recolher, ou seja, fazer uma segunda colheita. Aí onde já se realizou a colheita, realizar novamente a colheita. É uma atividade feita por pessoas desfavorecidas nos campos. Lá no campo, aqueles que são mais abastados e aqueles que são pobres, assim dizer. Então, o que é que eles fazem? Depois já de os campos terem sido recolhidos, de se tirar os mantimentos nos campos, essas pessoas se lhes dá o direito e a liberdade de irem passando naqueles campos para ver se encontram alguma coisa também para si. Então essa atividade chama-se okupupulula, que por sinal é utilizada também em português. A outra é cambuta. O termo cambuta normalmente é usado em português para se referir a uma pessoa baixa, de altura baixa. Esta expressão vem do Umbundo. Em Umbundo, ombuta é a denominação para uma espécie de serpente cujo comprimento é pequeno em relação a outras espécies. É uma cobra, apesar de venenosa, mas ela tem um comprimento muito curto em comparação com as outras cobras. Então, quando as pessoas usam essa expressão cambuta, elas estão a referir-se àquela pessoa baixa, né? Que tem uma altura relativamente baixa em relação à maior parte das pessoas. Esta é a sua raiz ou a sua origem. Muito obrigada, professor Silvestre, que está a fazer-nos compreender um pouco de palavras derivadas da língua angolana Umbundo e que tornaram-se populares na língua portuguesa. Mas o professor Chico Lomoenho oferece-nos ainda outro destaque que serviu de abordagem neste espaço, como, por exemplo, os nomes que recebem as crianças gêmeas nas comunidades Ovimbundo. Tenha bondade, professor. Em Umbundo, o gêmeo que nasce primeiro, no caso independentemente de serem os dois do mesmo gênero ou serem um casal, o gêmeo que nasce primeiro é Njamba. Njamba, chama-se Njamba, que em português se diz Jamba, mas que é Njamba em Umbundo. O termo em Umbundo é Njamba. Agora, no caso dos dois serem do mesmo sexo, no caso do sexo masculino, o Njamba permanece sendo Njamba, conforme já referimos. Este é um nome que não muda, independentemente de o primeiro ser dos dois serem do mesmo sexo ou serem um casal. Njamba. Exato. O Rossi é o que nasce em segundo lugar, no caso de os dois serem do sexo masculino. Os dois são do sexo masculino, o primeiro é Njamba, o segundo é Rossi. Rossi é leão, Njamba é elefante. Agora, no caso de o que nascer em segundo for do sexo feminino, em vez de Rossi, é Ngeve. Ngeve é hipopótamo. É o hipopótamo. O que nasce depois dos gêmeos também tem um nome relacionado a esta circunstância, que é Cacinda. Cacinda vem do verbo ocucinda, que é empurrar. Ocucinda, empurrar.
que, conforme se diz, o Acinda Olonjamba empurrou os gêmeos. Ele empurrou. Então, esta é a nomenclatura normalmente relacionada aos gêmeos e aquele que vem depois dos gêmeos. E assim foi o contributo prestado por Silvestre Chico Lomuenho, estudioso da língua umbundo, que falou sobre algumas palavras das comunidades Ouvimbundo e que foram adaptadas ao português e que se tornaram bastante populares. E como saber não ocupa espaço, falamos também dos nomes que recebem as crianças gêmeas entre as populações Ouvimbundo. E, consequentemente, também ficamos a saber que toda pessoa que recebe o nome de Cacinda é porque nasceu depois de gêmeos. Importa-nos também dizer que esta é a última presença aqui durante este ano, pois vamos de férias. Mas em janeiro voltamos para falar sobre as nossas raízes, sobre a nossa história, o passado e presente e os usos e costumes das comunidades angolanas. Boa noite.